Essa é a nossa primeira aula, que nós vamos falar primeiramente do livro de vocês. O livro de primeiro ano que vocês irão utilizar é o livro de Física, Os Fundamentos da Física, cujos autores são Ramalho, Nicolau e Toledo, é da editora Moderna. Essa imagem aqui é a imagem da capa do livro. Esse livro ele tem 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Sendo que a parte 1 é a nossa parte inicial e praticamente combinam a parte 1 com o primeiro trimestre, parte 2 com o segundo trimestre e parte 3 com o terceiro trimestre. Não é exatamente, mas combina bem. Muito bem. Nós iremos iniciar, portanto, na sequência didática 1, lá no AVA, você vai procurar o bloco SD1, tá certo? E tem a ver com a física como ciência, tá lá no PED, no plano de execução didática. Nós vamos falar aí da física como ciência, nessa nossa primeira aula, é o seu primeiro contato. O ano passado vocês tinham uma matéria de ciências naturais, né? Mas vocês não tinham um professor de física, você tinha lá professores de química e biologia, tá? Na sua maioria professores de biologia, mas vocês não tiveram ainda o primeiro contato com a física. E a física é uma matéria que essencialmente ela está na área de exatas e ela exige que vocês tenham um certo conhecimento de matemática, né? Se você já tem facilidade em matemática, você vai ter facilidade na física. Se não, paciência, tá? Vai fazendo tudo com calma que vai dar tudo certo. Vamos lá. Bem, o despertar para a física. O ser humano sempre teve, durante a sua existência e desenvolvimento, a curiosidade em entender os fenômenos que ocorriam na natureza. O ser humano é curioso, né? Então ele está sempre ali bisbilhotando, querendo ver. Olha só que legal, essa aqui é minha filha, tá, pessoal? Ela tem 7 anos. Eu tirei essa foto para colocar aqui. Ela também é muito curiosa, me pergunta muito e eu tenho muito prazer em explicar as coisas para ela fisicamente. Ela não entende muito ainda não, mas já está aprendendo algumas coisas. Vamos lá. O despertar para a física. Este querer saber, ele não só ajudou o ser humano a se desenvolver, mas ele também ajudou a criar, a partir de vários métodos científicos, uma ciência, chamada hoje de física. No passado não existiam os físicos, todos eram filósofos. Ninguém era separado em físico, químico, engenheiro, biólogo, agrônomo, médico, todo mundo era filósofo, um grande estudioso. Muito bem, a observação dos fenômenos que ocorrem na natureza, como o arco-íris, um relâmpago, o movimento da Lua e também as fases da Lua, como o movimento dos planetas em relação ao Sol, e principalmente o desejo do ser humano em explicar o porquê, levaram a um estudo que culminou nisso que nós chamamos de física. Claro que alguns fenômenos eles são mais complexos e, portanto, existe uma ordem histórica de descobertas. O que se descobriu primeiro? Aquilo que é mais fácil, mais simples. O que se descobriu depois? Com certeza as coisas mais complicadas. A física que vocês vão estudar, ela está ordenada em grau de dificuldade. O que se estuda no primeiro ano é o que primeiro se descobriu, porque, de certa forma, é o que foi mais fácil de explicar também, era mais visível, mais palpável. Em seguida, você estuda no segundo ano aquilo que foi a Física 1, por exemplo, nós devemos aí a Isaac Newton, que é do século 17. Aí no século 16, 17, no século 18 nós temos o desenvolvimento da termologia, da ótica, tá certo? E lá no final, já no século 19, a gente começa com a eletricidade, o magnetismo, que se perpetuam aí pelo século 20 com estudos mais, vamos dizer assim,
complicados, né? Eu tenho aqui então as imagens de Newton, eu tenho a imagem de Galileu e Albert Einstein, ok? Na verdade aqui são as imagens de Newton, Rutherford e Albert Einstein. A palavra física, ela deriva do grego physis, que significa natureza. Definimos física como a ciência que estuda os fenômenos naturais. Ainda há muito a ser explicado, porque nem tudo ainda foi detalhadamente explicado. Nós não temos o conhecimento do tudo. Por isso, a física ela não é uma matéria totalmente fechada. A física ela continua aberta, a cada dia ela é construída, novas descobertas, novas pesquisas aumentam os conhecimentos. Ela é tão composta de fenômenos naturais, variados e desconhecidos, que ela se abre em vários ramos, em várias linhas de pesquisa. Um desses ramos da física nós separamos como a física do primeiro ano. Chamamos de Física 1. É a mecânica, que se divide em cinemática e dinâmica. A cinemática e dinâmica é praticamente a cinemática, o estudo dos movimentos, sem levar em consideração as suas causas, e a dinâmica, o estudo dos movimentos, levando em consideração as suas causas. Então, a mecânica, no geral, significa o estudo dos movimentos. Cinemática, sem considerar as causas, dinâmica, levando em consideração as suas causas. Então, aqui na cinemática, nós vamos estudar a velocidade, aceleração, deslocamento, um pouco sobre vetores. Aí, na dinâmica, nós começamos a estudar a causa do movimento. E a causa de um movimento é, geralmente, uma força. Força que, pela segunda lei de Newton, nós vamos ver lá na frente, equivale ao produto da massa pela aceleração do corpo. Então, a mecânica ela foca nos movimentos. E o que é importante? É importante o deslocamento, a velocidade, o tempo, as unidades principais. Por isso ele é chamado de MKS, metro, quilograma e segundo. Interessa para nós a unidade de comprimento, de tempo e de massa. MKS, metro, quilograma e segundo. Bom, lá na Física 2, no segundo ano, vocês vão estudar a termologia, ondas e ótica. Isso aqui, como eu havia dito lá anteriormente, foram descobertas e houve um grande avanço muito depois das descobertas sobre os movimentos por Newton e Galileu. Então, segue uma sequência histórica de dificuldade. É mais difícil compreender os efeitos da termologia, ondas e óptica? Sim, porque o homem demorou um pouco mais para estudá-los. Mas, no caso do ensino, aprender sobre ele agora que nós conhecemos, eu, por exemplo, acho o estudo da termologia, onda e óptica muito mais fácil do que o estudo da mecânica. O estudo da mecânica ele determina o maior grau de reprovação dos 3 anos. O maior índice de reprovação ocorre no primeiro ano do ensino médio, na física. Porque a mecânica é o seu primeiro contato com a física, você ainda não está familiarizado, habituado com a linguagem física, que exige muito da matemática. Mas não fiquem assustados, não. Dá um pouquinho de trabalho para aprender? Dá muito trabalho. Mas é só você exercitar. Física se aprende através de exercícios, resolução de exercícios. E o outro ramo que a gente estuda lá em Física 3, no terceiro ano, é a eletricidade e magnetismo. Esse foi o último dos ramos aí do ensino médio que vocês vão estudar a ser descoberto. É o mais complicado, é o menos palpável, né?
Nós temos aqui a imagem de uma cidade e um raio que foi capturado, uma imagem realmente muito bonita. Muito bem. Tudo na natureza, e isso é muito lindo, é constituído de átomo. Essa palavra vocês já devem ter ouvido falar aí o ano passado, e na verdade há vários anos, né? Hoje já se tem um certo conhecimento sobre o átomo que não se tinha há alguns anos ou séculos atrás. O átomo é a menor divisão da matéria. Se você pensar o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, um mouse, tá certo? Eu vou pegar esse mouse e o que eu vou fazer com ele? Eu vou cortar ele no meio. Uma das metades eu jogo fora e a outra metade eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a outra metade que sobrou no meio de novo e vou jogar novamente uma metade fora. E vou ficar fazendo esse processo em sequência. Cortando, jogando uma metade fora. Cortando, jogando uma metade fora. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais como cortar isso no meio. Isso acontece quando você chega no átomo. Ele deixa de ser divisível. Por uma divisão simples de cortar ao meio. Você pode dividir o átomo, isso não é uma divisão, isso é uma fissão atômica. Aí já são outros 500, tá? Muito bem. Os átomos, em sua maioria, né, eles possuem 3 partículas formadoras: os prótons, os nêutrons e os elétrons. As diferentes quantidades entre eles constituem os diferentes elementos químicos existentes na tabela periódica. Então aqui eu tenho um átomo, a sua característica é de possuir um núcleo, onde geralmente ficam os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo, em órbitas elípticas, giram os elétrons. Naquelas camadas K, L, M, N, O, P de Linus Pauling. Não sei, infelizmente esse contato direto às vezes faz falta, porque eu não sei o que vocês aprenderam o ano passado, se tiveram aí uma aula sobre tabela periódica, né? Aí vocês têm aí os elementos químicos da tabela periódica, cada um com suas características, número de prótons, elétrons e nêutrons diferentes. Bem, é uma teoria fantástica, a teoria do Big Bang. Eu posso até falar aqui de forma reduzida para vocês, tá certo? Mas tudo se originou, a origem do universo, tudo aconteceu, e lá no passado, há mais de 15 bilhões de anos, toda a matéria existente no universo, ela estava livre de espaços vazios e, portanto, ela ocupava um espaço equivalente ao de uma bolinha de tênis. O átomo, ele praticamente é invisível, e quando você pensa nisso, você pensa da seguinte maneira: poxa, o átomo, ele é tão cheio de espaço vazio, 99,9999% do átomo é espaço vazio, que é difícil você compreender como uma pessoa pode ser visível. Porque ela era para ser transparente. Porque o espaço que ela ocupa é extremamente pequeno se você despreza os espaços vazios que existem entre dentro desse corpo, entre átomos e dentro do próprio átomo, tá? Isso é um pouco complexo? É, mas é fácil de entender se você conhece o átomo. Olha só, o átomo ele possui, como a gente viu aqui na figurinha, um núcleo. Em torno desse núcleo você tem os elétrons girando. Mas olha só, quando você pensa num átomo e pensa em dimensões, para que você possa entender, se o átomo, se o próton for do tamanho de uma bola de futebol, você aumentando ele em número de vezes proporcional, de modo que ele chegue a ficar do tamanho de uma bola de futebol, o elétron vai ficar cerca de 2.000 vezes menor. E no campo de um átomo, ou seja, aquilo que o átomo ocupa, equivale a você ter a bola de futebol no centro
do estádio Nilson Nelson e o elétron girando lá na arquibancada. O resto é totalmente espaço vazio. Então, se o átomo é isso, e você é formado, constituído por uma quantidade muito grande de átomos, mesmo assim, se você tira os espaços vazios, você desaparece. Você não fica visível a olho nu. Para você entender isso, é só pensar que tudo que existe no universo, se você tirar os espaços vazios, cabe numa bolinha de tênis. É fantástico isso. Aí você fala, mas como pode tudo isso? Se você pensar na rede de um gol, onde a bola não consegue atravessar, aquela rede ela tem mais espaços vazios do que preenchido. E no caso do átomo, ou no caso de uma massa, de uma matéria, os átomos são como aqueles nós que existem em cada gol. Só que um nó ao outro, lá no caso do gol, é ligado por uma linha. No caso dos átomos, eles são ligados por interações, por forças de atração, por energia. Não existe nada material ligando eles. Não existe matéria nenhuma. Apenas uma coisa de energia. Então eles formam redes. Por isso, quando você pega seu dedo e toca num objeto, você não atravessa aquele objeto. Porque você é uma rede e aquele objeto também é uma rede. E se você tentar pegar uma rede de um gol e tentar passar dentro da rede de outro gol, não vai passar. Embora possua ambos mais espaços vazios do que preenchidos. Um não passa pelo outro. E é assim que os átomos, então, criam tudo que você vê no universo. Eles se unem em redes, onde essa rede está ligada, os átomos estão longe uns dos outros, mas eles possuem uma energia de ligação. Energia de ligação. Que pode ser uma ligação covalente, não sei qual foi o estudo de vocês da química, uma ligação iônica entre moléculas, e lá os átomos possuem entre eles uma ligação eletrostática. Muito bem. A física e o universo. Matéria. O que é matéria? Então, de acordo com o que nós estudamos, tudo é constituído de átomos. E matéria? Matéria para nós é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é, tudo que tem volume e massa. O que é a massa? A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. O que é o corpo? O corpo é qualquer porção limitada de matéria. Então, o corpo é constituído de matéria e a matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço. Tá? E objeto? Objeto também é um corpo, só que geralmente ele é fabricado pelo homem. Tá? Exemplo, uma cadeira. Ela é tanto um objeto como ela é um corpo. Se ela for uma cadeira de aço, então a matéria que a constitui é o aço. Se ela tem lá 5 kg de massa, essa é a quantidade de matéria existente nesse objeto. 5 kg. A massa desse objeto. Então, tudo que vocês estão vendo aí, são corpos ou objetos. Isso quando olhamos, aqui como a mesa ou o cinzeiro como objeto, o pneu, cada um dos celulares, cada um dos copos, a lupa, o livro. Aqui eu tenho a mesa, que são corpos, porque são constituídos de matéria. Mas são objetos porque todos eles são construídos pelo homem. Tá? Aqui eu tenho um carrinho de brinquedo, aqui eu tenho vários veículos que são construídos pelo homem. Então, ambos aqui, esse carro de brinquedo, como esses carros aqui, são o quê? Objetos. Ok? Um raio. Um raio, ele é composto por uma descarga de elétrons, que são partículas. Portanto, matéria.
Mas o trovão é apenas o barulho, ou seja, apenas um fenômeno sonoro. E o relâmpago é a luminosidade emitida pela descarga elétrica. Então não é matéria, assim como o trovão. Matéria e energia. Muito bom. A luz, ela sem dúvida é muito interessante, devido ao seu comportamento dual. Ora, a luz se comporta como constituída de matéria, e ora ela se comporta como sendo uma onda não constituída de matéria. É o comportamento dual que a luz possui. A luz é muito curiosa, porque quando você fala a luz é constituída de matéria, não. A luz possui partículas? Sim. Só que elas se chamam fótons, e a característica dos fótons é de não possuir massa. Então ela não é constituída de matéria, mas possui as partículas chamadas fóton. Vácuo. Vácuo é a ausência completa de matéria. Então, se você não tem nenhum tipo de matéria, você tem o vácuo. Interessante. Se ali no vácuo, num lugar onde não tem matéria, você jogar luz, vai passar a ter matéria? Não. Não vai ter matéria ali, porque a luz não é matéria. Embora às vezes tenha comportamento como se fosse constituída de matéria. Volume. O volume refere-se ao espaço ocupado por um corpo. Fenômeno. É um acontecimento observável, particularmente importante, que geralmente ocorre na natureza, mas que também pode ser provocado pelo homem. Então vejam só. O que é a física? É a ciência que estuda os fenômenos naturais. O que é fenômeno? A gente está definindo aqui o que é um fenômeno, tá? É um acontecimento observável, particularmente importante e que geralmente ocorre na natureza. Mas também pode ser provocado pelo homem. Por exemplo, as descargas elétricas é um fenômeno natural. O aquecimento global, ele é um fenômeno natural, mas ele é provocado por quem? Ele pode ser acelerado, o aquecimento global, né, pela intervenção do homem, devido ao quê? Às grandes indústrias, aos veículos que liberam ali o quê? Poluição. Muito bem. Agora a reprodução humana. Você tem aqui o espermatozoide que está penetrando em um óvulo para ocorrer a fecundação. Isso aqui já é um fenômeno que biológico, que vocês devem ter sido orientados, com certeza, pela professora de biologia no ano passado. Então nós temos aí um fenômeno físico, nós podemos ter fenômenos químicos e fenômenos biológicos. Os fenômenos químicos são aqueles que alteram a estrutura ou a constituição íntima da matéria, resultando na formação de novas substâncias. Exemplo, queimar papel, fazer uma torta, o processo de digestão e muitos outros. Olha só, se no ano passado vocês estudaram um pouquinho de química, vocês aprenderam lá que uma coisa para identificar que ocorreu uma reação química é a liberação de gases, fumaças. E essas fumaças, elas têm cores que dependem dos materiais que estão sendo queimados, dos reagentes. Então veja só, aqui eu tenho uma fumaça mais ao centro amarela, em volta ela é vermelha. Pois bem, aqui eu tenho fumaça. E isso é uma característica que ocorreu uma reação química na explosão desses fogos de artifício. Aqui, para você ter esses alimentos aqui, geralmente você usa
alguma reação química que é ativada, por exemplo, por calor. Quando você assa, você promove uma reação química, dessa reação química alguma coisa acontece e você tem um efeito. Por exemplo, bolo. Você usa, para fazer bolo, você usa ali o fermento. O fermento, ele quando você mistura com a água e leva ao forno, ele reage e libera gases. O que esses gases fazem, né? Eles fazem com que o bolo fique cheio de gás, geralmente CO2. Isso faz com que o bolo fique o quê? Macio, fofinho. Se você tirar os buracos vazios do bolo, ele primeiro não vai crescer, certo? E não vai ficar fofinho. Vai ficar tipo macento. Ele não fica gostoso. Lá na sua barriga você tem aquele ácido biliático, tá? E quando você ingere os alimentos, aquele ácido reage com os alimentos. É uma reação química que ocorre ali no seu estômago. Os fenômenos físicos, tá? Você pode considerar como toda e qualquer ocorrência física que seja observável e que esteja relacionada com a matéria, energia ou espaço-tempo, e que não alterem a estrutura íntima da matéria, que não haja uma mudança nas moléculas, melhor dizendo. Por exemplo, uma descarga elétrica, ela trata-se apenas do movimento de elétrons, de um ponto para outro. A força da gravidade, interessantíssimo a força da gravidade, e trata-se do quê? Trata-se da atração entre corpos que possuem massa. A Terra tem uma massa muito grande e atrai tudo que possui massa. Eletrização tem a ver com excesso de elétrons ou falta de elétrons, mas você não muda molécula nenhuma dos corpos envolvidos, tá ok? Então tudo isso são fenômenos físicos. Substância é uma palavra que você usa muito e é para diferenciar as espécies de matéria. Por exemplo, água é uma substância, ferro é uma substância, alumínio, vidro, prata, areia, tudo são substâncias. E vários corpos, como tesoura, alicate, prego, tudo isso são corpos ou objetos. São constituídos de uma mesma substância. Aço, por exemplo. Tá? Muito bem. As nossas aulas, então, elas terão somente 30 minutos de acordo com o que está acontecendo atualmente. Então, nós vamos encerrar a nossa aula, porque nós estamos chegando exatamente no final, completando esses 30 minutos. Bom, pessoal, eu espero que a gente tenha um bom ano, que as coisas, com muita fé em Deus, possam melhorar em relação a essa pandemia e a gente possa normalizar e voltar a ter não só as aulas presenciais com tranquilidade, mas continuar com esse ensino à distância que também estamos aprendendo e que funciona muito bem, mas trabalhando, né, sem pressão, sem obrigação e sem medo. Tá? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.